Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 2 de maio, que é o quinto domingo da Páscoa. Nesta caminhada que nós fazemos acompanhando a palavra de Deus que nos é anunciada na liturgia, percebemos que hoje Jesus nos ensina como podemos ter acesso a esta potência divina e a sua misericórdia. Como vencer o espírito do mal que está rondando a nossa vida e às vezes entra no nosso coração, infecta até mesmo a nossa inteligência. Como a nossa vida pode dar frutos de beleza, de significado, de utilidade verdadeira, de bem, de paz, de vida fraterna. Como é que a morte e a ressurreição de Cristo pode ter eficácia em mim e em você? É Jesus que nos ensina isto de maneira especial no Evangelho, mas toda a liturgia vai nesta mesma direção. A primeira leitura, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, já nos diz como a vida de Saulo, que tinha sido um grande perseguidor, levando até a morte ou a prisão muitos discípulos, especialmente lideranças das primeiras comunidades cristãs, como é que ele, uma vez convertido, teve uma vida que deu frutos. Como os primeiros discípulos também deram fruto. E diz a leitura dos Atos dos Apóstolos hoje, a igreja se consolidava, progredia, crescia em número com a participação do Espírito de Cristo ressuscitado. Quer dizer, os frutos acontecem quando Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, e os outros discípulos do Senhor estavam ligados com Jesus, podendo beber a esta fonte de vida que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a segunda leitura recorda os mandamentos. É uma das cartas de São João que nos recorda o mandamento da fé e do amor, a fé em Cristo. Então, o mandamento é que creiamos em nome de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Mas como isto é possível? Como este amor se torna misericórdia que acolhe, perdão que reconcilia, amizade fraterna que valoriza o outro, caridade que se compadece das necessidades e socorre quem está passando dificuldades. Como é possível que esta novidade aconteça na nossa vida? E a própria segunda leitura nos diz: temos que permanecer ligados ao Senhor. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos-lo pelo seu Espírito. Já nesta primeira carta de São João, esta ideia de permanecer é repetida diversas vezes. Mas a coisa que mais impressiona é o Evangelho, em que a palavra permanecer, num trecho breve, é repetida mais de 10 vezes. Jesus fala o seguinte: eu sou a videira e vós sois os ramos. O que é a videira? A videira é uma planta que produz uva. E através da uva nós sabemos se produz o vinho. E o vinho é o símbolo da alegria. Então, não é por acaso que Jesus escolhe a videira como símbolo para falar de si mesmo. Poderia ter escolhido qualquer outra árvore, quem sabe até árvores mais fortes do que a videira. A videira é uma árvore que sempre necessita de se apoiar ou a uma outra árvore maior ou a uma estrutura, como por exemplo os maracujás. Mas o vinho é o símbolo da alegria, é o símbolo do amor. Então nós que somos os ramos desta videira que é Jesus Cristo, podemos encontrar o amor, produzir para nós e para outras pessoas a alegria, quer dizer,
configurar uma vida humana que é de qualidade superior. Internamente, dentro do nosso coração, como satisfação, como compreensão da nossa realidade, de onde estamos chegando, para onde vamos, qual é o nosso destino último, qual é o passo que devemos dar, cada passo, mas também para os outros, no relacionamento com as outras pessoas. Então Jesus diz qual é o modo que possamos produzir estes frutos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Meu pai é agricultor, ele poda as plantas, ele limpa para que possa produzir mais frutos. E aqueles ramos que não prestam para nada, ele corta e joga fora. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Então é assim que, com toda clareza, Jesus está nos dizendo qual é o caminho para que a nossa vida, tendo começado a ser nova pelo batismo, porque o batismo é o ponto que nos conecta diretamente à morte e à ressurreição de Jesus, como é que a nossa humanidade pode crescer, desenvolver-se de uma maneira nova, ter criatividade, ser capaz de acolher, de perdoar, de amar, de agir, segundo uma lógica que não é mais deste mundo, mas a lógica do próprio Senhor Jesus. Então eu diria, como é que nós permanecemos no Senhor? Através da oração. Acordamos e logo podemos dizer, vem Senhor Jesus, me acompanhe neste dia que está começando, através da sua palavra. Então lemos o Evangelho como este em que Jesus fala da videira e dizemos, então eu quero ser o teu ramo, Senhor. E depois, através da Eucaristia, porque Ele nos alimenta e nos fortalece, através do sacramento da penitência, porque perdoa os nossos pecados e nos abraça de novo com a sua misericórdia, através da compaixão que podemos experimentar quando vemos alguém que está sofrendo, através da amizade fraterna que cultivamos, com capacidade para acolher, para valorizar, estimar, ajudar pessoas da nossa convivência, a começar da família, mas também no trabalho, nas atividades que temos, na cidade. Eu fiquei impressionado, no último mês, um menino foi morto, parece pelo pai e pela mãe, padrasto que seja, e agora uma menina pela madrasta e pela mãe. Quero dizer, como é possível perder esta capacidade de amar até mesmo os frutos do próprio ventre, um próprio filho? Quanto mais, então, esta capacidade de amar se torna complicada quando se trata de outras pessoas, que não são exatamente os nossos familiares mais próximos. E como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós não podereis dar frutos se não permanecerdes em mim. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É impressionante. E isto, se nós observamos com olhar atento aquilo que está ao nosso redor, nos damos conta que é perfeitamente verdade. E no fundo, do que é que Jesus está falando? Da comunhão, deste fluxo de vida divina que envolve a pessoa por dentro, paz, confiança, alegria, e comunica dinamismo e criatividade de amor para fora. Basta pensar a irmã Dulce. Como é que foi possível que a vida daquela baixinha santa pudesse dar tanto fruto? Porque ela permaneceu ligada ao Senhor Jesus. Então, o grande convite é que possamos permanecer ligados, conectados. E isto é uma ação da nossa liberdade. A graça chega da parte de Deus, de Jesus, mas de nossa parte é necessária a liberdade para abrir a inteligência e o coração,
para ter estes momentos privilegiados durante o dia de oração, para ouvir a palavra de Deus, especialmente na missa do domingo, participação da Eucaristia e de outros sacramentos, e depois a amizade fraterna, e depois a caridade, e depois então este olhar atento a quem está passando maiores necessidades, porque estes são os frutos que o Senhor espera e que melhora, torna mais digna a vida neste mundo. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.